Pessoal, antes de começar esse vídeo de hoje, eu queria fazer um pedido bastante rápido para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho que, quando você clica nele, você passa a ser um inscrito. O que é que isso significa? Que sempre que eu enviar novos vídeos para o YouTube, você vai ficar sabendo. No celular, você também pode se inscrever. Se você ainda não tem uma conta no YouTube, é bastante fácil, cria um e-mail no Gmail aí para ser um inscrito, e aí você pode acompanhar tanto o meu canal quanto os canais de que você gosta de forma muito mais fácil. Beleza? Então se inscrevam aí. Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e desde sempre aqui em meu canal uma das perguntas que eu mais recebo sobre smartphones com Android é: o aparelho X vai ser atualizado quando? Atualizações de sistema realmente são um tópico com o qual as pessoas parecem se preocupar bastante, embora elas não necessariamente saibam o que isso significa, quais são as implicações, os benefícios reais de uma atualização. E hoje eu queria falar sobre esse ponto de forma bastante simples. Vamos lá, eu começo dizendo que desde 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone, uma referência significativa nesse meio dos celulares inteligentes tem sido a Apple. E um grande expediente da Apple sempre foram as atualizações que ela traz para o iOS, o sistema operacional que roda nos iPhones. E essas atualizações trazem funções novas, melhoram o sistema de forma geral. Algum tempo depois, em 2008, saiu o Android, um sistema que se apresentava como uma alternativa ao iPhone, vamos colocar dessa forma. Ele é aberto para modificações, pode rodar no telefone de qualquer empresa e não custou muito para que isso acontecesse. Pouco depois, a gente já tinha uma série de smartphones rodando Android, sobretudo versões modificadas desse sistema, com visual diferente e tal. No início, essas versões modificadas das fabricantes eram um desastrezinho. Por exemplo, o Moto Blur da Motorola, não sei quem se lembra dele, era muito lento, cheio de bugs e tudo mais. E a gente tem que dizer que o próprio Android não era o sistema mais otimizado do mundo, tinha muitos problemas e por isso qualquer pessoa que pegava um smartphone com Android ficava na expectativa das atualizações, assim como o público do iPhone, né? Porque aí haveria funções novas, a usabilidade melhoraria e todo esse tipo de coisa. E de fato, nos primórdios do Android, vamos colocar o 2.1, o 2.2, o 2.3... quando rolava uma atualização de versão, era como se você subisse 2 degraus no que diz respeito a desempenho, a estabilidade, a coisas realmente relevantes. Mas desde aquela época as fabricantes já não eram tão eficientes assim no que diz respeito a trazer essas novas versões. E aí, nesse comecinho da guerra iOS versus Android, até chegar ao Android 4.1, que em minha opinião foi quando o sistema se estabeleceu como muito bom mesmo, até chegar aí, surgiu aquele ditado muito usado nas briguinhas entre fanboys, que é o seguinte: o Android é um sistema fragmentado. Quer dizer, sai uma versão nova e poucos aparelhos têm acesso a essa nova versão. Então fica um aqui, outro ali, a fragmentação acontece. Virou quase uma obsessão dos usuários de Android saber quando é que viriam atualizações, quem é que iria atualizar e tal. E é algo que permanece até hoje. Por exemplo, um dia desses, um amigo meu que nem está muito ligado nesse mercado de smartphones me pediu uma indicação de telefone, eu dei e ele me perguntou o seguinte: tá, mas ele vai receber a atualização do sistema porque meu Moto G que eu tinha não recebeu. A Motorola, inclusive, é um caso curioso, porque quando ela era do Google, os smartphones que ela lançava, de fato, recebiam esses updates em não muito tempo. Só que quando ela foi vendida pela Lenovo, essa é uma questão que foi mudando bastante e hoje em dia já tem vários artigos gringos até mostrando que no ranking de atualizações ela está longe de ficar na ponta. Vou até deixar um link aí na descrição sobre isso que eu estou dizendo. Beleza, mas o ponto em que eu quero chegar é o seguinte: acho que já passou da hora de quem usa smartphones com Android admitir e ter noção do seguinte: o sistema é sim fragmentado. Quem pega um Android não vai ter atualizações como quem pega um iPhone tem. É um sistema que roda em uma gama muito maior de aparelhos, um animal completamente diferente no que diz respeito a atualizações, e isso se reflete na demora e, vamos dizer, na falta de investimento das empresas para colocarem atualizações nos aparelhos que elas lançam no mercado. Só que, por outro lado, vem a parte boa, que eu não sei se a maioria das pessoas percebe. Hoje em dia, o Android é um sistema muito bem consolidado já. Então, se antigamente sair do 2.0 para o 2.1 era muito importante, era talvez fundamental, hoje em dia, se você sai do 5 para o 6,
já não faz essa diferença toda assim em termos do que você vai realmente sentir usando um telefone no dia a dia. Segunda coisa, ao contrário do que acontece no iPhone, que está sendo a referência aqui, no Android você pode atualizar aplicativos de sistema, por exemplo, a câmera, o calendário, Google Play Música. Você pode fazer atualizações nessas partes sem necessariamente atualizar o sistema inteiro. E no iPhone não é bem assim. Você, para atualizar o Apple Music ou para atualizar a câmera, normalmente é sim preciso uma nova versão do iOS. E terceiro, ainda com alguma importância, eu acho que já dá para a gente dizer que sim, as modificações das empresas em cima do Android original, as interfaces personalizadas delas, estão ficando cada vez melhores. Houve um período em que eram uma porcaria, deixavam um sistema realmente pesado e por isso ganharam essa fama ruim, mas hoje em dia não, eu acho que já estão mais consolidadas como um todo e trazem, inclusive, muitas funções que originalmente não estariam presentes no Android limpo. Também por isso, hoje em dia o que a gente tem visto são empresas focando não em mudar de uma versão para outra do Android em seus aparelhos. Por exemplo, não em sair do Android 5 para o Android 6, mas em se manterem em uma versão e em cima dessa versão trabalharem a sua interface modificada, com atualizações para essa interface. Uma coisa que eu digo muito para quem me pergunta sobre atualizações no dia a dia, Rodrigo, tal aparelho vai receber a próxima versão, não sei o quê. Eu geralmente não sei os cronogramas de atualização, né? E falo alguma coisa do tipo, procure saber no ato da compra se o aparelho que você está pegando tem um sistema com funções que já te satisfazem. Isso acontece? Ótimo. Porque aí, nesse caso, é melhor tratar as atualizações de versão do Android 5 para o 6, do 6 para o 7, como um extra mesmo. E como já foi constatado no começo da história, o que está rodando hoje te satisfaz, então beleza. Mas acho que ainda dá para adicionar uma outra camada em cima dessa dica, que é a seguinte: dê uma olhadinha aí em quais são as empresas que estão trabalhando em atualizações para a sua interface personalizada. Ou seja, o Android está preso em uma versão aqui, mas ela está trabalhando em cima da interface, porque isso muitas vezes acaba gerando aplicativos melhores, acaba gerando uma usabilidade, um desempenho melhor e todo esse tipo de coisa. A Xiaomi, por exemplo, chinesa, que estava no Brasil, agora não está mais, ela fazia e lá fora faz muito isso. Quer dizer, se mantém o Android 6, e em cima dele trabalha bastante em cima da chamada MIUI, que é a interface personalizada dela. E a MIUI constantemente recebe atualizações e tal. Para considerar que no Brasil a gente pode falar da Asus, por exemplo, que se mantém em uma versão do Android, por exemplo, a 6, eles geralmente garantem uma atualização de versão, né? Então se o aparelho saiu com 6, vai para o 7. Mas enfim, se mantendo nessa versão aqui, eles trabalham bastante em atualizações para Zen UI, que está rodando em cima do Android. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma câmera melhor porque recebeu uma atualização, ou de repente um bug corrigido, sem necessariamente ter uma nova versão do Android. Beleza, Rodrigo, então você está dizendo agora aí que a atualização é coisa do passado, é besteira, isso é doidice de minha cabeça. Não, tente entender o que eu estou falando de forma apropriada. Em geral, é melhor você estar no Android 6 do que no 5. É melhor estar no 7 do que no 6. Mas, dada a dificuldade ou talvez a falta de interesse das empresas de investirem recursos para que seu telefone tenha sempre a última versão do Android que saiu, 5, 6, 7, de repente é uma forma otimizada de você pensar tudo isso como eu estou falando aqui, né? Sobretudo uma forma mais realista, porque a gente tem visto mesmo que atualizações de versão são um problema, né? Eu queria deixar claro que toda essa discussão aqui não tem nada a ver com aquela que fala de Android puro versus Android modificado, qual é o melhor? Eu não estou falando disso aqui, com certeza é assunto para um vídeo inteiro, talvez até mais de um vídeo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse de hoje. Se gostaram, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim se acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais que estão aparecendo na tela neste exato momento. Um abraço, até mais.